Olá pessoal, vamos fazer um cropped drapeado. O cropped drapeado é aquele que você faz um retângulo e ele fica com esse decote, esse formato aqui, desse decote caidinho. Ele aqui, eu tô fazendo ele no tamanho P, eu uso M, por isso que não tá dando o efeito de tão, né, desse decote, o movimento que tem que ser feito. O tamanho do decote, eu fiz aqui 42 centímetros de correntinha. Tô usando o clear duplo. Eu sempre gosto de passar por medidas, porque você pode usar outro fio. Nesse caso aqui eu tô usando a agulha 1,75, porque a cliente quer o ponto bem fechadinho. E como é um fio fino, né? Mas você pode usar dois também, a 2,5. Você pode usar para uma peça mais solta. Mas aqui foi a pedido da cliente. E você pode usar o fio que você tiver aí, barbante, o barroco também, o número 4, o número 6. Aí vocês sempre usam, no caso se for usar um fio mais grosso, uma agulha maior, para que o fio fique, a peça fique maleável, fique com caimento bonito. Então, eu fiz essas 42 correntinhas, fui preenchendo as correntinhas com ponto alto. E aqui eu já estou com 15 centímetros. Eu pretendo fazer uns 35 centímetros, que eu quero que ele fique quase na altura da cintura. Mas eu vou mostrar até o final. Eu vou pular um pouco o vídeo, para poder dar uma adiantada aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E eu volto para mostrar para vocês, que eu quero mostrar também como começa e como termina a carreira, para poder ficar com essa base aqui retinha. Vocês puderem ver aqui, ó, a base tá retinha. Aqui depois você faz só o acabamento com ponto baixo, e aí ela já fica reta. Porque tem peças que começa, tipo assim, 42 centímetros. E aí, dependendo de como você começa e termine a carreira, a peça vai alongando. Embaixo fica 42 e em cima já fica com outro tamanho. Então eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz. Vou gravar aí, porque não precisa, na verdade, gravar toda, porque assim, ponto alto, eu acho que todo iniciante já sabe fazer o ponto alto, né? Então só é basicamente esses detalhes. Então faz o retângulo e aí depois coloca as alcinhas na parte de cima e na parte de baixo. Mas eu vou estar trazendo para vocês e vou trazer também o resultado final. Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui como eu termino e começo a carreira. Eu sempre faço ponto alto desse jeito, né? Pegando embaixo, como se fosse fazer uma trancinha. Vocês fazem aqui, porque tem uma outra forma de fazer. Essa aqui fica mais juntinha. Vou terminar aqui essa carreira e mostrar como é que eu começo a outra. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui sempre pega a última corrente. Desculpa, gente. A rinite. É o início da manhã. E aqui tá bem chuvoso. E eu acabo espirrando um pouco. Então, aqui você sempre pega a última correntinha aqui, terceira correntinha, para fazer o último ponto alto, porque senão fica torto, né? Então, não pode esquecer dessa última correntinha. É essencial que você faça na última correntinha. Então, aqui fez o último ponto alto na correntinha, você não faz nenhuma correntinha, você vira o trabalho. E aí, aqui dentro dessa última correntinha que você faz um ponto alto, um ponto baixo. Aí, faz mais duas correntinhas, da altura de um ponto alto. E aí, segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto.
Porque se você subir com as 3 correntinhas, eu já fiz muito trabalho. Acaba porque fica um buraco aqui, né? Aqui na parte da lateral, né? Vai criando aqueles buracos. Porque não fica, se você colocar no meio ponto alto, ele vai ficando mais fechadinho. E a base também vai ficando torta. Fica, tipo, entrando, né? Então, o retângulo acaba ficando, eu já fiz várias vezes. E aí, uma blusa, uma saia. E aí, começava de um tamanho. E aí, quando chegava no meio do caminho, a base tava abrindo. Aí, eu tinha que colocar, me informaram na época, você coloca, Ana, coloque, faça meio ponto alto, para poder fechar mais, mas aí fica aquela marca. Se eu chegar aqui no meio do ponto alto e colocar meio ponto alto, vai ficar aquela marca do meio, entendeu? A pessoa vai ficar perceptível que você fez meio ponto e não fica um trabalho bonito. Porque o quê? O que valoriza o trabalho é, é, é a qualidade, né? Então, são os acabamentos, porque assim, eu vejo muita gente dizendo, eu também faço crochê. Mas às vezes faz de qualquer jeito, entendeu? Então, você fazendo um trabalho de qualidade, você consegue um valor, consegue vender suas peças e consegue despertar interesse no seu trabalho. Consegue que as pessoas comecem a valorizar o seu trabalho. Então, eu estou aperfeiçoando a cada dia. Então, a cada trabalho que você faz, você vai melhorando sua técnica. Eu comecei a fazer crochê, eu acho que já até falei em outro vídeo aí, quando eu era criança. E aí parei um tempo, trabalhei anos e anos de CLT, e depois, agora da pandemia pra cá, eu resolvi trabalhar. E cada trabalho que eu faço, se vocês olharem, me visitarem meu Instagram, Aninha Maria Crochê, que eu sou da Nana Arte Crochê. Na verdade, eu tava usando só o Nana Arte Crochê, só que aí, como é mais difícil das pessoas conseguirem acessar, eu resolvi colocar Aninha, que é como o pessoal normalmente me chama. Eu sou Ana Maria, e as pessoas normalmente me chamam de Aninha. Eu vou usar esse Aninha. Aí eu coloquei o Aninha Crochê do usuário e deixei o Nana Arte para não tirar totalmente, porque já tem uns 5 anos que eu uso esse Nana Arte. E aí, posteriormente, eu vou deixar só Aninha Maria Crochê mesmo. Mas se vocês colocarem lá no Instagram Aninha Maria, vocês vão me achar. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem localizar para ver meus conteúdos, as peças que eu faço. E se quiserem solicitar videoaula de alguma dessas peças. Ou, se você não é crocheteira, se quiser também encomendar alguma peça, então eu estou à disposição. Então eu vou fazer aqui minha peça, vou fazer esse retângulo em mais ou menos, eu acredito que uns 35 centímetros, porque eu não vou fazer muito grande também, porque o crochê cede, né? Então, a gente sempre tem que dar um desconto. Aqui eu coloquei 42 centímetros, ficou assim, no limite da parte do seio da manequim aqui, que é tamanho P, que eu tô usando como base. Mas ela vai ceder um pouquinho, uns 5, às vezes até 10 centímetros, às vezes cede. Então, eu nunca gosto de fazer o tamanho, porque quando você lava, cede. Por mais que você lave da forma correta, sem torcer, sem colocar pendurado no varal, né? Tem que botar numa superfície reta, né? Pra poder secar. Mesmo assim, ela ainda cede um pouco. Ela embolou um pouquinho aqui. Então, gente, é isso. Então, eu vou quando chegar no tamanho, né? Vou continuar aqui o trabalho. Quando chegar no tamanho de colocar as alças, né? Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Beijos. Então, concluímos aqui o retângulo. Eu fiz aqui em torno de... Aqui a largura, 42 centímetros por 42 de altura. Então, concluindo isso aqui,
a gente vai fazer ponto baixo. Todo o trabalho que a gente faz, principalmente com esse ponto alto, a gente tem que fazer o acabamento com um ponto baixo. Então, eu segui aqui fazendo um ponto baixo em cima de ponto baixo. Já fiz essa primeira carreira. Qual é o detalhe? Chegando aqui no cantinho, vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto alto. Aí, chegando nesse último ponto, eu vou colocar 2 pontos altos, uma correntinha. Aí, agora eu sigo com mais 2 pontos altos nessa lateral, para dar essa formato aqui de canto. Então, aqui, nessa altura de ponto, você vai vendo, né, para não ficar repuxando. Vai colocando, normalmente eu coloco 2 pontos altos em cada buraquinho desse. Que é a altura do ponto alto, mais ou menos um ponto alto. E vou fazendo. Aí você vai vendo só pra a peça não ficar repuxada, aí como vai ficando o detalhezinho bonitinho. Então, eu vou fazendo isso, vou fazer isso por toda a lateral da peça. E aí, quando terminar, eu volto a falar com vocês. Esse cropped drapeado, ele é muito lindo. E ele é bem econômico e é bem prático. Aqui é o que ainda sobra um pouquinho, restinho de novelo. No final, eu vou pesar a peça para mostrar para vocês. Eu quero que vocês comentem aí, se vocês querem ver mais videoaulas. Se vocês já fizeram, já tentaram fazer esse cropped, tem outras videoaulas aí na internet, né? E aí, se vocês já tentaram fazer, se deu certo. Normalmente eu faço ele na altura um pouco acima da cintura, né? Porque se fizer, ele não é um cropped, não é uma blusa, né, grande, né? Então tem gente que às vezes quer um modelo, pega um modelo de cropped, a cliente, né? E quer que você transforme um tamanho de blusa. Não dá. Esse aqui, o que dá pra fazer? Você pode fazer essa parte de cima e descer como vestido, né? Fazer um vestido com ele. Então, tem que se atentar a esses pedidos dessas clientes, né? E o decote, como eu falei, a quantidade de correntinhas inicial vai ser do tamanho que você vai querer o decote. Eu coloquei esse vai ter o decote na altura do seio. Mas eu vou seguir fazendo aqui, ó. Então, desses buraquinhos aqui, na altura do ponto alto, eu coloco 2 pontos altos. Tô fazendo em cima mesmo do ponto, pra ficar retinho. E aqui nesse meiozinho, na divisão do ponto, eu coloco mais um ponto baixo. Só pra dar aquela ajustada, porque quando lavar, né, a gente lava a mão, não tosse, coloca ele numa superfície reta, mas mesmo assim, o crochê, principalmente esse crochê de algodão, ele tende a ceder, então tem que se colocar o ponto baixo. Então, eu volto já já pra poder finalizar com as alças. Então, vamos fazer aqui as 4 alças. Tô aqui na segunda, então, eu falei meio ponto alto, acho que vocês já conhecem, né, a maioria, mas eu vou mostrar aqui pra quem não conhece. Enrola, pega na correntinha, puxa e fecha tudo de uma vez. Então, é o meio ponto alto, é um ponto menor que o meio ponto, né? Maior que o meio ponto e menor que o ponto alto. Metade, por isso que é meio ponto alto. Então, é assim, enrola, puxa e fecha todos de uma vez. Então, eu vou fazer esse processo em todas as alças. E aí, o cropped tá pronto. O cropped tá pronto. Então, já eu volto pra mostrar o cropped na manequim. Então, vamos lá. Tô aqui já concluindo a outra alça. Fazendo ponto alto, ponto baixo. Então, tá aqui o resultado do nosso cropped drapeado. Eu achei lindo.
Então eu fiz os 42 centímetros de altura, 42 de largura. Quando colocar no corpo, contando daqui de cima até embaixo, ele fica com 50 centímetros, né? Porque tem essa questão aqui do decote. Então ele fica com uns 50 centímetros. Então fez essas cordinhas aqui, né? Fiz umas correntinhas de 50 centímetros, tanto em cima e embaixo, e vim com ponto meio alto, para não ficar muito fino. Eu não gosto de fazer só aquelas correntinhas. E é de amarração, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Amarra no pescoço e aqui embaixo. Então as costas ficam toda nua. Aqui pode servir, né? Você pode fazer ele até aqui, a altura menorzinho um pouco, né? Uns 35 centímetros. E se você quiser um decote maior, você pode fazer desse tamanho e sair fazendo o vestido. Então, comentem aí se vocês gostaram. Se vocês querem outras videoaulas de cropped, né, de vestido, se inscrevam no canal. Vai ter bastante novidades. E obrigada por me seguir, por me acompanhar. Beijos.